galera da Trem, beleza? Aqui quem fala é o Bruno. Alguns de vocês devem estar sabendo aí que a Fratesc descontinuou alguns itens, né? E parece que foi bem focado em um determinado período. Foram os vagões estilo antigo para montar. Junto com eles também aquele fechado antigo da Fratesc que também saiu de linha, certo? E, ao que tudo indica, a caixa básica 6509 da Companhia Paulista também saiu. Ela já não consta mais aqui na relação de itens à venda, só a imagem dela aqui, certo? E como sempre, né, aquela comoção, o pessoal chateado porque saiu, pelo menos das outras vezes quando a C44 da RUM fazia um saiu, outros vagões saíram, eles anunciaram, dessa vez foi feita a retirada. Eu creio que essa estratégia deve ser dentro de algum tempo, assim como a V8 o Verde Oliva e a escandalosa da Central do Brasil, vez ou outra, volta na seção de raridades, eu creio que com esses itens deve acontecer alguma coisa nesse sentido, certo? Mas eu vejo isso como tendência e eu vou de outros produtos também sair, principalmente essa linha mais focada em bitola métrica. Bom, eu tomei aqui eu tô um tempo sem publicar alguma coisa, né? Tenho mexido na maquete, não tenho gravado, tenho feito as minhas experiências doidas nela ali. Mas eu acompanho alguns grupos sobre o assunto e me deparei com essa postagem aqui de ontem, né, sábado, eu tô gravando esse vídeo no domingo, para hoje. Eu vi que o pessoal colocou aqui que era suspeita, depois o Campinas e sua ferrovia no YouTube, ele mandou e-mail para a Fratesc confirmou a saída de linha desses produtos. E eu cheguei até a comentar aqui também algumas coisas e me veio um paralelo na cabeça que eu acho que eu tinha que expor aqui para vocês. Como é que o hobby ele meio que segue as tendências da realidade, né? E eu tenho que fazer um paralelo também com algum outro assunto. E o estudo sobre ferrovias tem mais de 18 anos, então assim, ferrovias, ferromodelismo, eu meio que comecei, né, com interesse com ferrovia, fui para ferromodelismo, depois eu acabei voltando. E uma das coisas que me passou na cabeça desse movimento da Fratesc, movimento ferroviário que tem acontecido no Brasil como um todo, tem a ver com esse artigo aqui do meu amigo Mozart Rosa. É um artigo maravilhoso, não é só um, é só uma sequência, esse aqui é o número um. Vale muito a pena ler, vou deixar o link aí na descrição da Trilhos do Rio, vale muito a pena ler isso, é parte da nossa história ferroviária e boa parte do porquê as coisas são assim também, vocês conseguem ter essa visão por aqui. Mas voltando ao assunto, por que que eu vejo que isso? Bom, vamos entender um pouquinho da história da Fratesc. Esses três vagões aqui foram os primeiros da Fratesc quando ela decidiu sair de uma fábrica de brinquedos e entrar para ser uma fábrica de modelos ferroviários, certo? A sua primeira locomotiva, todo mundo conhece, foi a G12, entendeu? E vamos pegar o contexto que a gente vai ter ali no final dos anos 60 e início dos anos 70, que quando a Fratesc começou isso. A Fratesc é de Ribeirão Preto, como todo mundo sabe, e ali é terra da Mogiana, Bitola Estreita. Então ela foi muito feliz em acertar nisso. Ela usou os trilhos da Bitola HO, 1 para 87, e tá, você tinha um material importado, você tinha os trens da Atma que não correspondiam muito bem à nossa realidade. Então ele escolheu essa pequena notável aqui, que é a G12, que era presente em boa parte das ferrovias do Brasil. Então lançou as pinturas da Mogiana, depois posteriormente da FEPAS, né, que estava sendo formada naquela época ali. E esses vagões da Mogiana, da Sorocabana, eles ainda eram relativamente comuns de ser vistos nessa tração para diesel para elétrica, certo? E outra coisa interessante é que, por conta de limitação técnica na época, todo mundo é sabido que esses modelos da G12, o 20, G22 e o 5, eles não estão 100% na escala 1,87. Eles estão numa média aritmética ali que roda mais ou menos a escala 1 para 78, certo? Questão de limitação técnica do motor. Isso daqui não aconteceu só com a Fratesc. Se quem
está mais atento a ferromodelismo e for ver no Reino Unido, eles praticam a escala com bitola 16,5, né, bitola HO, na escala que eles chamam de duplo O, 1:76. E até mesmo nos Estados Unidos, algumas máquinas mais antigas da Aterram, por exemplo, eles eram meio fora da escala, por essa questão de acomodar um motor maior na carcaça, certo? Mas vamos voltar ao foco aqui, que é por que esse movimento está acontecendo. E nesse contexto, o que acontece? A gente tinha, a maior parte da rede da malha ferroviária brasileira era em bitola métrica. Então foi um lançamento muito acertado. Bitola larga você já tinha fabricantes consolidados, a maioria dos materiais poderiam ser usados aqui, né? Os importados poderiam ser nacionalizados, né? Pintados aqui. Então ela foi, a Fratesc foi para esse sentido. Só que a tendência nos últimos anos, ela veio mudando uma priorização cada vez maior da bitola larga. Então vemos isso com novos projetos sendo construídos, como a Norte-Sul, começou a ser construída ali nos anos 80, a Ferrovia do Aço nos anos 1970, a nova Transnordestina está sendo feita em bitola larga, a, a FIOL está sendo feita em bitola larga, e aquelas que foram feitas em bitola métrica, como por exemplo na época do período do governo militar, a Ferrovia Tronco Principal Sul já foram feitas em bitola métrica, mas com as obras de artes, túneis já comportando locomotivas de bitola larga. O que justifica, por exemplo, é nós termos C30 e SD42 rodando só rebitoladas nessas linhas, certo? E, ou seja, isso foi feito nesse texto mostra que a origem desse problema começou lá atrás. A gente viu isso mais forte na questão da Central do Brasil, que era uma ferrovia que operava isso, e você tinha essa vertente de lideranças lá dentro que eram contra ou a favor dessa tal bitola. O argumento dos larguistas, por assim dizer, era que a bitola larga ela conseguiria, né, ter uma capacidade de carga maior, desenvolvimento de maior velocidade, estaria dentro das necessidades, né, pensando a longo prazo, atenderia as necessidades do Brasil. Enquanto que os estreitistas, eles defendiam a bitola métrica exatamente por ser mais econômica de construir, mais barato de manter e, de certo modo, a tecnologia foi evoluindo, foi mostrando que era possível, sim, você ter maiores velocidades. E a consequência disso no hobby é que isso tem acontecido nos últimos anos. Nós tivemos a renovação um pouco mais recente, né, do parque de tração de bitola métrica, com o GT46, com as Dash 9 BBW, né, a partir dos anos 1980, final dos anos 80, na Vitória Minas, mas que era só presente nela. E com as U20, G22, G12 permeando a maior parte aí das ferrovias brasileiras de bitola métrica. Só que conforme foi passando os anos, foi se privatizando, novas ferrovias foram sendo feitas, cada vez mais o foco, né, a partir de determinação ter, né, das novas construções, que as ferrovias sigam o padrão de bitola larga, cada vez mais as empresas, né, o próprio governo federal, quando administrava a rede ferroviária, e as empresas privadas foram indo nesse sentido. E isso é refletido no último movimento de lançamento das locomotivas da Fratesc. Você começa primeiro com a V8, certo? É uma locomotiva única que só a Fratesc faz no mundo. Depois ela lança a C30, que é exatamente a locomotiva bem presente no Brasil, e coincidiu também que na época quem fazia C30 fora era só a Atlas, mas já estava descontinuando porque não era uma locomotiva tão comum, mais tão presente nos Estados Unidos. Aproveitando a mecânica da C30 veio o 23, depois veio a GS 5200, né, outra elétrica, fabricação nossa. Aí você vem a C44i e as últimas mais clássicas, né, as Alco RS3 e RSC3. Então, eles estão mostrando, e essas descontinuações mostram isso, que nós tivemos aqueles vagões que eram presentes lá atrás, eles foram descontinuados algumas vezes e voltavam, que faziam parte desses trens mais novos. Mas hoje o que o pessoal convive, está vivendo mais, é com essas locomotivas aqui no caso. As C30, as AC44, as Alcos, o pessoal que mora em São Paulo, no Rio, ainda frequenta mas vê ainda, né, mais um pouquinho, né? Então, uma locomotiva diferente. E é isso que é a tendência que eu vejo para o hobby também. Eu comentei nessa postagem aqui, que eu acho que é questão de tempo.
as G12, ou 20, e G22 e ou 5 serem descontinuadas. Tem aquela questão, né, da escala, e se você pegar para ver, vamos na própria loja da Fratesc aqui para vocês verem. O preço de uma C30 já não está mais tão discrepante de uma U20, certo? Então, aqui, ó, por exemplo, um 289, uma C30 para 221 aqui, na loja da própria Fratesc aqui, vocês estão vendo o vídeo, tá certo? Vamos pegar aqui para o 20, que é uma locomotiva CC. R$ 221 também, 38. Então, ou seja, com aqui, ó, mais uma tá vendo, com cerca de R$ 60 de diferença, R$ 70 de diferença, você adquire uma locomotiva realmente em 1 para 87, que já vem com os dispositivos, né, para você adaptar para o CADI, para o engate automático, e que ainda é presente, né, nas nossas ferrovias. E, como eu disse, até questão de tempo. A Fratesc não atualizou o projeto delas, é desinteressante. São modelos que ainda têm alguma saída no mercado, né, internacional, certo? Mas que a tendência que eu vejo cada vez mais essa é refletir essa questão de locomotivas e vagões mais alinhadas a que se acha hoje em dia nas ferrovias, certo? O que é triste, péssimo para o lado de nós modelistas, né? Mas para o lado do fabricante, como engenheiro de produção, entendo o lado deles, né? Menos insumos, menos estoque, menos peças, entendeu? Uma margem, de certo modo, um pouco maior nesses produtos mais novos é garantia de continuidade. Que queira nós, as C44, elas vão ficar aí por pelo menos mais uns 20 anos. As C30 vão colocar aí, deve ter uns 10 anos que a Fratesc lançou ela, deve ter por aí, certo? E a tendência é essa, de ter menos diversidade. Nesse ano saiu aquele vagão porta-container articulado, que era um projeto em 1 para 87 realmente na escala HO, um vagão bem interessante, eu já tive um. E assim como saíram os fechados antigos, a questão do fechado Roper, do HFD antigo e ele saindo também é bem bastante alta por conta dessa tendência real das ferrovias. E como é que a gente resolve isso? Cara, difundindo mesmo o hobby, cultura ferroviária, porque isso é um sinal, um sintoma da nossa cultura, não só cultura ferroviária, mas questão também empresarial do Brasil. Porque você tem uma cultura ferroviária muito pouco difundida, divulgada. Hoje, né, com redes sociais, com as concessionárias, elas têm feito um trabalho nas mídias sociais muito grande, então, assim, vem mexendo com o imaginário do público, que contribui para vender esses produtos. Isso, ao meu ver, que eu já trabalhei com marketing também, isso é positivo. Infelizmente, ferrovias como a Companhia Paulista, mais distante ainda a rede ferroviária e FEPASA vão ficando no imaginário de pessoas que nem da mais velhas do que eu, ou até a minha geração que conviveu um pouco com isso, que tem essa lembrança dessa pintura aqui, por exemplo. Certo, eu já tive também um 23C também e eu comprei na época porque, poxa, com motivo assim como as macosas que fizeram parte da minha infância. Tenho vontade de comprar outra. Entende? Então essa soma de fatores. Nós temos outros produtores pequenos, nós temos Robitech, Marumbi, etc. Mas tem aquela questão que faz a carcaça, o preço da carcaça é o preço de uma locomotiva montada da Fratesc, você ainda tem que fazer a mecânica dela, e você ainda tem que pintar, então é fácil, um projeto que vai facilmente custar 2 ou até 3 vezes mais o preço de um produto desse aqui. E por que que esses caras não investem, já que tem esse mercado, para poder fazer isso de novo? Porque o hobby no Brasil é pequeno, ele é caro, ele ainda é caro, certo? E a gente não tem essa cultura tão difundida das ferrovias. Se for comparar para ver em grupos de discussão estrangeiro ou sites, você vê o, como que as próprias companhias ferroviárias faziam isso, com o marketing da própria Lionel também, né, que foi pioneira no modelismo lá nos Estados Unidos, começou. Vocês vão ver que teve todo um trabalho, lançava-se o catálogo, esperava ali em cima disso, entendeu? Então, só um movimento para fechar aqui, são movimentos que faz parte do setor
E como eu disse ali, né, no início, na introdução do vídeo, é a tendência que eu vejo é das U20, da, da G22, da U5 serem descontinuadas. E não é nada difícil. Vocês podem falar, ah, mas tem as caixas básicas que ainda são locomotivas baratas para as caixas básicas. Sim, são, mas como eu mostrei para vocês ali, o preço de uma 23, uma C30 para uma U20C, uma G12, já é pouca diferença. Ah, 70 reais é dinheiro, você compra dois vagões. Mas se a gente vier para cá para ver um trem elétrico, trem de prata, uma 23C da rede ferroviária cairia aqui muito bem, e seria até melhor do que o 20C. O Veracruz já está, né, com a Biriba, com a FA1. Aqui nesse trem de carga geral aqui, o 23C caberia aqui muito bem, certo? A mesma coisa aqui no trem da LL, a C30, e o trem da Rumo já anuncia, né? Já mostra que uma C30 será uma mensagem já para o futuro de uma locomotiva aqui também, uma C30 da Rumo. A mesma coisa da MRS, pode vir uma C30 ou uma 23C aqui na caixa básica. O da FEPASA que fica um pouco mais complicado, mas poxa, você poderia colocar uma Vandeco, uma V8, entendem? Então eu vejo cada vez mais esse movimento. Então, se é triste, é compreensível, né, como fabricante. Talvez com o tempo voltem na seção de raridades lançados ali, igual a Fratesca já fez isso uma vez com os vagões frigoríficos antigos. De vez em quando, como eu disse, faz com a V8 da Companhia Paulista da Central. Eu já entrei na lista de espera para ver se eu consigo comprar uma da Central. Mas é a vida que segue, é isso daí mesmo, e cabe a nós, né, divulgarmos, vivermos o hobby, difundir ele, fazer ele crescer, promover a nossa história ferroviária, né, para que a gente tenha esse resgate dos modelos antigos da estrada até aqui, né, e esse interesse seja retomado para que, se a Fratesca não lance, talvez venham outros fabricantes que gerem realmente uma escala que vale a pena produzir e manter-se a produzir esses modelos. Beleza, galera? Então, espero que tenham gostado aí da minha opinião. Me diz aí embaixo o que vocês acham desse orçamento, se não concorda, discorda de mim. Um forte abraço e até a próxima.